Gostaria de dar as boas-vindas, Darryl Anka. Como vai? Estou bem, Alex. E você? Estou ótimo, meu amigo. Já faz um tempo que não nos vemos, apesar de mantermos contato de vez em quando. Desejamos um feliz aniversário e um feliz Natal, um próspero ano novo, essas coisas ao longo dos anos. Mas você e eu nos conhecemos há, ó, uma década. Uma década agora, eu acho quase. Talvez quase 10 anos e tempo. Agora, Eu realmente não sei. sei que esteve lá por uma década, pois estava comigo. Chá de bebê, ok, para minhas filhas, agora com 10 anos, Que agora tem 10 anos. que agora tem 10 anos. Faz tempo mesmo. Então, você e ela trabalham. E estão dirigindo e tudo mais. Claro que tem. Não, eles têm canais no YouTube e estão ganhando milhões. Desembalando brinquedos, certo? Assim o mundo funciona hoje. Sim. Não, mas foi interessante, pois você e eu nos conhecemos quando, sei, eu te ajudei com acho que 2 dos seus projetos e te apoiei ao longo dos anos com seus projetos de cinema. E eu realmente não sabia sobre o outro lado do seu mundo. Eu só te conhecia como cineasta. E então descobri o Bachard e fiquei muito impressionado com suas ações e métodos. Simplesmente adorei. Quando estávamos na sala de edição, passamos horas incontáveis. Na edição, na pós-produção, na correção de cor e nos efeitos visuais. Passamos simplesmente incontáveis horas juntos numa sala. E então eu só conversava com ele dessa forma. O que é isso? Como você faz? E o que eu sempre admirei em você é que você sempre foi tão prático a respeito. Pois é, já estou fazendo isso há quase 39 anos. E só consigo encarar dessa forma, como algo que simplesmente aconteceu para mim. Não há nada mágico em mim, só isso, acho, aconteceu. E eu só segui o fluxo. Gosto de manter os pés no chão e não curto quando fica muito esotérico. Então encaro isso de forma prática, pois é só algo que faço. E você veio do mundo dos efeitos visuais e da indústria cinematográfica. Pode falar um pouco sobre isso? De onde você veio e como entrou nesse caminho? Comecei em 1977, quando Star Wars estreou. Quase trabalhei com miniaturas no filme, mas perdi a oportunidade por 6 meses. Após assistir, decidi que queria atuar com efeitos visuais e miniaturas. Insisti procurando vagas porta a porta, até que achei uma empresa nova precisando de funcionários. Eles tinham um projeto, mas sem equipe. Então entrei para o time e iniciei minha carreira na indústria. O primeiro filme em que trabalhei foi, na verdade, Star Trek, o filme. Fizemos todos os acessórios deles, os phasers, os tricorders e coisas do tipo. E continuo fazendo isso desde então, embora tenha parado, acho que por volta de 87 ou por aí. Porque em 83, pois eu estava explorando muitas coisas metafísicas diferentes, porque em 1973 eu realmente tive 2 avistamentos de OVNIs em plena luz do dia aqui em Los Angeles, e isso me impressionou tanto que eu comecei a pensar, ok, o mundo não é o que nos contaram, tem algo mais acontecendo aqui, e comecei a fazer todo tipo de pesquisa, e especialmente naquela época, quando você pesquisava coisas espirituais, metafísicas e OVNIs, todos os livros que existiam sobre isso estavam em uma ou duas prateleiras na livraria. Não havia, tipo, sessões inteiras sobre isso. Então eu simplesmente continuei e aprendi sobre canalização através dos ensinamentos de Seth de Jane Roberts, que é visto como um canalizador clássico moderno. 10 anos após o avistamento, fui apresentado a um canalizador de seminários. Pensei, interessante, fui querendo saber como seria ouvir um canalizador ao vivo. As informações eram realmente interessantes e úteis. Em certo ponto, o canalizador propôs ensinar canalização numa aula, e eu pensei, bem, eu não achava que isso se aprendia. Eu pensava que era algo que simplesmente acontecia com você do nada, porque era assim que as histórias sempre pareciam ser. Então eu entrei na aula sem pensar que eu iria ser um canalizador. Eu só queria pesquisar mais e entender do que se tratava. Mas por volta da metade da aula, a entidade manifestante conduziu uma meditação guiada. E algo ocorreu onde simplesmente meio que surgiu na minha mente uma memória desdobrando-se,
como se alguém inserisse um DVD em meu pensamento. E eu, de repente, percebi que o OVNI que vi foi mostrado intencionalmente a mim para iniciar meu aprendizado sobre esses fenômenos. Compreendi que Bashar era uma entidade extraterrestre e que eu havia concordado em algum momento, talvez antes desta vida, em colaborar com ele. Tudo isso se revelava em minha mente em um instante, no momento exato em que isso ocorria, enquanto eu permanecia em meditação sem ter falado nada. A entidade que falava pelo canal interrompeu a comunicação com a turma, voltou-se para mim e anunciou: há uma entidade aqui para você agora, se estiver pronto para começar. E ao mesmo tempo, abri os olhos e olhei para trás. Um dos colegas tinha captado a imagem de Bashar que eu vi em minha mente, e ela estava realmente desenhando-a em um pedaço de papel. E assim eu soube imediatamente que havia duas confirmações externas, que não era apenas minha imaginação. Algo real estava acontecendo. Sabe, eu meio que entrei de cabeça. Continuei praticando. E fiquei bom o suficiente para o professor me pedir para co-conduzir a próxima aula. Com ele, que foi onde eu conheci minha esposa, Érica. E, eventualmente, apareceu uma mulher que estava procurando sujeitos para uma tese de doutorado sobre a conexão entre psicologia e canalização, e eu me tornei um dos seus sujeitos. Ela me convidava para a casa dela. Os amigos dela vinham, eu fazia canalização para eles. E na primeira semana eram tipo 5 pessoas, na segunda semana eram 10 e na terceira semana eram 20. O boca a boca seguia se espalhando. As gravações eram compartilhadas entre as pessoas. Com o tempo, passei a ser convidado para diferentes casas. Mais de 3 vezes por semana, precisávamos alugar auditórios. Pessoas de outros países souberam e me convidaram para canalizar lá. E assim a coisa toda decolou. Aqui estou, 39 anos depois, fazendo o mesmo e seguindo com minha carreira no cinema e outros projetos de entretenimento. Não, mas preciso perguntar, quando foi escolhido para esse caminho, houve um momento, a típica jornada do herói de rejeição, o chamado da aventura? Ocorreu não tanto rejeição, porque quando a aula chegou, eu já tinha estudado bastante sobre o que era canalização. Então não era algo que eu temesse. Eu tinha, sim, algumas considerações. Tipo, se eu fizer isso, o que o público vai pensar disso? Estou realmente seguindo um caminho aqui? Quer dizer, algo que faz sentido no nosso mundo? Mas eu estava tão interessado no processo e na experiência que eu não pensei tanto nisso porque era simplesmente, de novo, isso é quem eu sou, isso é o que estou aprendendo, isso é o que estou animado para explorar. Então eu não tive tanta hesitação, mas eu tive sim perguntas sobre o que isso se tornaria e para onde isso me levaria e o que faria com a minha vida se eu continuasse. Essas coisas certamente surgiram, e claro, a própria ideia de fazer um canalização, como muitos médiums descobriram, é uma exploração dos seus medos e do seu próprio a sistemas de crenças que podem não estar alinhados com seu verdadeiro espírito. Assim, é um intenso processo de desapego para você. Isso se mostrou, de fato, o aspecto mais desafiador. Mais do que realizar para outros, para estranhos, foi o que desencadeou em mim o desapego de coisas que eu nem sabia que estava segurando, para me tornar mais claro e, por conseguinte, um canal melhor. O interessante é que iniciou esse processo no final dos anos 70. O canal iniciou nos anos 80. Nos anos 80. Ok, então nos 80. Onde estamos hoje em relação à metafísica e espiritualidade e aos conceitos de meditação, yoga e práticas similares não estavam na consciência mainstream de forma alguma nos anos 80. Víamos Esquadrão Classe A e Super Máquina. Ah, sim, digo coisas como canalização, habilidades psíquicas e tais. Você era visto como maluco. Você era tido como louco ou iludido ou algo assim. Tem sido reconfortante perceber que, embora nem todos compreendam plenamente, existe agora uma maior consideração. Isso até se incorporou ao vocabulário cotidiano, de modo que, mesmo que não seja exatamente como eu expresso, as pessoas frequentemente dizem:
ele está canalizando aquela pessoa ou ela está canalizando alguém. Portanto, isso se tornou parte do nosso linguajar e, creio eu, um pouco menos tabu. certo? Então eu tenho que imaginar que ao entrar neste lado do mundo, ou seja, vindo da indústria cinematográfica, eu entendo bem esse setor, pois estive nele por, digamos, 30 anos. Tinha que haver medo ao fazer isso e se aventurar. Quero dizer, porque você estava se jogando no desconhecido. Não. Não é como se eu compartilhasse com alguém, As páginas web ainda não existiam. era o lado sombrio da minha vida, mas O que meio que revelou isso para mim foi enquanto trabalhava com efeitos visuais e frequentava aulas sempre no mesmo horário todos os dias. Até que um colega de efeitos visuais perguntou: "Para onde você vai toda quinta-feira? Você tem uma rotina tão certinha". e eu disse, tá bom, lá vem. Eu disse, bem, você sabe sobre coisas como estados alterados da consciência e se envolver em diferentes coisas assim e meio que se conectar a outras coisas que podem ou não ser deste mundo. Eu estava abordando isso com muito cuidado e ela simplesmente disse: "Ah, você é um canal". E eu fiquei tipo: "O quê?" E ela disse: "Ah, minha mãe faz canalização há anos". Então era como se fosse o maior segredo que todo mundo conhece, mas ninguém fala sobre isso. Para quem está ouvindo e não sabe o que é um canal, você pode dar uma definição básica? Canalização é estar em um estado cerebral alterado, conhecido como gama, com 41 ciclos por segundo. Todos canalizam ocasionalmente, entrando nesse estado, o que chamamos de estar na zona. Ao fazer o que ama, você se absorve completamente. Você perde a noção do tempo, né? Pensa que está fazendo algo por 15 minutos, mas ao olhar o relógio, 2 horas se passaram. Isso é o estado de canalização, é um estado alterado, natural que todos experimentamos. Descobrimos isso enquanto fazíamos o documentário Primeiro Contato, pois queríamos desmistificar o conceito de canalizar. No filme, até conectei minha cabeça a um EEG para observar o que ocorria com minhas ondas cerebrais e a diferença entre meu estado normal e o de canalização. Descobrimos diferenças profundas, porém, ao entrar nesse estado, não importa o que se escolha fazer, estão ocorrendo coisas distintas. Existe um nível superior de conectividade, associação, síntese e processamento de dados. As percepções de interconexão entre elementos são alteradas. Isso possibilita revelar variados atos e dados criativos. Por exemplo, um pintor imerso em sua obra ou um cantor envolto na música estão canalizando. Um ator que encarna seu personagem também. Assim, é possível se ligar a múltiplos aspectos, utilizando-os de formas diversas, mas sempre num estado intensificado e enriquecido que permite criar e extrair informações em um nível superior. É como estar no pico de uma montanha, vendo o todo em vez de no vale com visão limitada. Então, acontece que eu busque conectar-se ao que emerge como uma entidade extraterrestre que atua consistentemente neste patamar em termos de frequência e vibração de um plano superior. Isso ocorre quando você canaliza ou está em estado de paixão pelo que faz. Sua frequência se eleva, sua energia se amplifica. Como mencionado, a atividade cerebral se intensifica consideravelmente. E isso possibilita conexões com diversas coisas a partir desse nível. Não é necessário crer que baixar seja real. Ele pode ser um aspecto da minha consciência ou personalidade, mas devo permitir sua manifestação como ocorre. E tenho validações próprias, como ver um OVNI sugerindo que Bashar poderia ser uma entidade real com quem nos conectamos vibracional e telepaticamente. Contudo, o essencial é que a crença na realidade de Bashar é secundária. O valor está na informação que ele fornece. Ela é aplicável e testável na vida cotidiana, com resultados práticos.
Assim, a eficácia das suas mensagens e fórmulas pode ser comprovada independentemente da sua existência factual. O que importa é o impacto positivo e verificável dessas informações. E eu tive o prazer de conversar com pessoas muito cineastas e escritores de alto desempenho no auge de suas carreiras. Sempre pergunto se há um momento em que estão neste estado, um estado que, especialmente escritores, conversei com ganhadores do Oscar pensando, né, enquanto escreviam Forrest Gump. Vocês escreveram algo tipo por uma hora e depois pararam, leram e pensaram quem escreveu isso? Ah, sim, certamente. E disseram sim. É isso que eu digo, que quem entra naquela zona de algum modo está canalizando. É quase como se as coisas ocorressem sem esforço, simplesmente fluem. Parece que vem de um plano superior ou outro lugar. Você não sente ser o autor. É como se você fosse literalmente um conduto ou vaso para informações que se organizam por si, de maneira perfeita. Então, quando pessoas superam isso, alcançam todo tipo de coisa incrível. E é meio que eu dou o exemplo de uma estação de rádio, tipo aquelas rádios antigas onde você sintoniza em certas coisas. Às vezes o sinal é muito claro, às vezes é um pouco confuso, às vezes você só capta pedaços de uma música que entram porque está muito distante, algo muito semelhante a isso. Então você não só conseguiu sintonizar uma conexão clara no rádio, mas também sabe como reencontrá-la sempre que quiser. Isso é correto? Sim, com certeza. Virou uma primeira natureza, não segunda, pois após 39 anos conheço bem essa frequência e posso acessá-la facilmente. Sintonizo rapidamente nesse canal. Em no máximo 60 segundos, consigo retornar a esse estado, permitindo que a conexão se estabeleça e as informações fluam. Há algum momento em que você sente que essa informação está batendo à sua porta, você fica tipo: "Ei, preciso que abra". Quando chega, chega. Bem, é por acordo em termos de tempo, mas houve momentos em que eu posso sentir que algo precisa ser transmitido, algo precisa ser entregue. É raro acontecer por conta própria, mas já aconteceu. Agora pode explicar às pessoas quem é Bashard em termos da mensagem que ele está tentando transmitir, não tanto sobre quem ele é quase irrelevante quem ele é, importa a mensagem, como disse, e a informação trazida. Então, qual é essa mensagem e a informação que ele quer transmitir por você? A mensagem principal, independentemente de outros assuntos abordados ou conexões, é como criamos e vivenciamos nossa realidade física e como alterá-la para que esteja em sintonia com nossas preferências é algo que ele nos ensina. Ele nos mostra a física de como manifestamos elementos na realidade física. Ele nos oferece um conjunto de ferramentas ou uma fórmula simples, porém eficaz, que gera transformações significativas em nossas vidas. Uma das maiores satisfações que tenho ao canalizar é ouvir pessoas que retornam dizendo que aplicaram a fórmula e as informações que forneci com a maior precisão possível. Essa mudança profunda e sincrônica ocorreu na minha vida e nunca me senti tão feliz. Ouço isso frequentemente das pessoas, o que mostra que a informação é eficaz. Sei que pode ser aplicada de forma pragmática e prática em nossa vida cotidiana. É por isso que persisto. Pois, como mencionado, não importa se baixar é real. A informação é eficaz, fornece uma fórmula para criarmos experiências físicas na vida. Se bem aplicada, gera mudanças profundas. Você pensa que eu acredito que somos um ser espiritual. A maioria do planeta acredita em algum tipo de espírito ou força superior. Você acredita que somos um espírito sonhando que estamos em um corpo físico, ao contrário do que a maioria pensa? Acredito exatamente nisso. Realmente pesquisei muito sobre experiências de quase morte e o que as pessoas dizem ao retornar. Segundo isso e o que Bashar falou, parece que nunca nos desligamos do espírito, nosso estado natural, mas podemos sonhar que partimos.
Podemos levar parte da nossa consciência em espírito, fingindo participar deste jogo chamado realidade física. Podemos aplicar um filtro limitado à consciência para vivenciar isso. Porém, a maior parte dela está em espírito e nunca se vai. É onde residimos, é a nossa essência. Somos o que somos. Acredito que a realidade física seja uma extensão do espírito, um sonho literal. Por falta de melhor termo, ela pode ser organizada ou manipulada. Ao se tornar lúcido neste sonho, é possível entender como transformar realidades, superar obstáculos, abandonar medos e crenças limitantes. Isso enriquece nossa vida, alinhando-a com o propósito de escolhermos esta experiência física, descobrir-nos sob uma nova ótica. Segundo Bashar, a realidade física é o meio pelo qual, partindo de um estado espiritual ilimitado, nos limitamos para vivenciar uma jornada específica. Sem essa limitação, não experimentaríamos crescimento, mudança ou descobertas sob uma perspectiva diferente. E é assim que a criação se expande em sua mente. Não é que a estrutura mude de fato, é que nossa relação com ela e nossa experiência dela é que estão sempre se renovando e expandindo constantemente a criação. É por isso então. A questão principal é, por que que nós escolhemos fazer isso? Eu acho que você explicou, estamos escolhendo ter diferentes perspectivas e coisas do tipo. O conceito de bom e ruim é algo muito específico à nossa realidade, e bom e ruim. E eu sempre digo, sabe, não estou dizendo algo que Shakespeare já não tenha dito. O mundo é um palco e nós somos apenas atores. Eu sempre disse isso. Se imagine. E como nós dois viemos da indústria cinematográfica, é muito simples. Se você é um ator entrando em um set e interpreta Darth Vader e Luke Skywalker, você desempenha seus papéis e no final do dia volta a ser Mark Hamill e David Prowse. E esse é o dia, mas a loucura em que vivemos é que nunca deixamos os papéis e acreditamos que somos Luke Skywalker e somos Darth Vader. E é exatamente isso que estamos constantemente em busca de descobrir e permitir. Olá, olá. É apenas um direito, bem, sabe, mais profundo. Muito profundo. E também é sobre aprender. Por que alguém assume os papéis de Luke Skywalker e Darth Vader? Qual o propósito da peça? Que lição tiramos? O que superamos? Em que nos transformamos? Pois é mais fácil notar a luz de uma vela na escuridão. Precisamos dos dois lados para uma compreensão completa, algo sobre nós mesmos e para explorar algo novo em nós. Então é literalmente como um jogo de luz e sombra. E nesse jogo descobrimos quem somos, os aspectos únicos de tudo o que existe. E podemos mudar isso. Nós mudamos isso repetidas vezes de várias formas. Mas Bashar geralmente se concentra em descrever essas coisas. Não tanto como julgamentos de valor sobre o que é bom ou ruim, mas como a ideia de energia positiva e negativa, no sentido de que energia positiva conecta e expande, enquanto energia negativa gera desconexão e redução. Ele vê isso mais como dispositivos mecânicos, energéticos, que podem ser empregados de diversas formas. Até energia negativa pode ter usos positivos, e energia positiva, usos negativos. Estamos explorando esses mecanismos, essas forças de luz e escuridão, de positivo e negativo, de formas que expandem sempre nosso entendimento sobre quem somos como seres e partes da criação. Ele também está enfatizando que, além dos opostos polares, a criação, no sentido mais clássico da palavra, constitui uma trindade. Há o negativo e o positivo, e entre eles o neutro, que serve como um ponto de equilíbrio. É essa a dinâmica que estamos utilizando para explorar ambos os lados, pois os opostos polares originam-se do mesmo núcleo central. Portanto, surge a pergunta: por que estamos engajados nesse processo? O que estamos obtendo com essa exploração? O que estamos de fato aprendendo com isso? Como você está expandindo o conhecimento do seu ser?
explorando a escuridão e a luz, e percebendo o que a interação entre elas revela para você em termos de experiências ou lições para o crescimento da alma. Vou voltar ao ramo do cinema por um instante, porque houve um filme que foi lançado. Quero dizer, obviamente, teve um filme que saiu em 99, que realmente foi o primeiro filme que capturou o espírito do tempo no mundo e realmente nos fez questionar a realidade, que é o Matrix. E aquele filme simplesmente abalou tudo. Acho que foi a primeira vez na minha vida, pelo menos, que o mundo inteiro teve um gostinho de tipo, espera aí. Eles questionaram por um segundo, tipo, isso é uma simulação? Sério? Você pode ver por esse ângulo, mas uma questão surgiu. Quantas pessoas mergulharam sem trocadilho na toca do coelho após o lançamento de Matrix, explorando espiritualidade, filosofias, entre outras coisas, influenciadas pelo filme? É uma obra que realmente abalou a humanidade profundamente de várias maneiras. Sim, nos levou a explorar ideias sobre o que é a realidade, que é muito importante fazer. E é uma simulação, mas é a nossa simulação. Eu acho que algumas pessoas meio que se prenderam à ideia de que, é alguém fazendo algo conosco, ou estamos perdidos e presos nisso, em vez de assumir a responsabilidade pelo entendimento. Somos nós que estamos projetando isso, estamos criando a simulação para nossos próprios fins, e podemos esquecer disso. E parece que podemos nos envolver na criação de outra pessoa, mas tudo está vindo de nós, tudo. E parte de toda a lição é aprender isso, aprender que somos responsáveis pelo que vivenciamos. Isso não significa que somos culpados. Isso significa que temos o poder de assumir responsabilidade para mudar ou aprender de formas realmente benéficas, em vez de cair na vitimização. Agora você se recorda? Ao canalizar com o Bashar, você vê as informações na hora ou só percebe depois ao ser gravado? Na maioria das vezes, eu vejo depois do fato. Mas, claro, depois de 39 anos, eu entendo os princípios básicos dele o suficiente que posso falar sobre eles por mim mesmo. Até comecei a fazer isso, e provavelmente farei ainda mais, porque parte da minha jornada é me tornar minha versão dele. E quando dou palestras como eu mesmo, agora posso entrar no estado de canalização sem necessariamente me conectar a ele, e posso falar sobre essas coisas e transmitir as informações que ele passa sobre essas técnicas, estruturas e informações, de um jeito que me permite sentir fluindo como eu mesmo e sendo meu eu superior ao passar essa informação. Quais são as lições mais importantes que você crê que Bashar trouxe ou que canalizou e deseja compartilhar com o mundo? Bem, eu diria novamente a coisa básica é o que ele chama de fórmula, que é uma ideia muito simples de 5 passos. Em primeiro lugar, é muito crítico, do ponto de vista dele, seguir sua paixão, o que ele chama a vibração do seu verdadeiro eu interior. Porque, segundo ele, possuímos uma mente física e uma mente superior não física. A parte de nós que permanece espiritual. Ambas atuam conjuntamente, como um sistema de orientação quando permitimos. A mente superior comunica-se com a física através de uma linguagem energética. Corpos e mentes físicas decodificam essas mensagens energéticas da mente superior em sensações físicas de paixão, amor, excitação, curiosidade ou atração. Assim, ao agirmos conforme a paixão que surge, quando algo nos encanta subitamente, agir conforme a mente superior é responder: eu ouvi você. O que me excita indica meu caminho, minha essência, minha vibração. Segundo Bashar, a mente superior usa mensagens energéticas, enquanto a mente física requer ação, não palavras. Vivemos numa realidade física. Ações concretas são necessárias para que as coisas ocorram. Ao agirmos movidos pela paixão que a mente superior nos aponta, respondemos a ela, estabelecendo um diálogo contínuo. Se não agirmos movidos pela paixão, a mente superior não nos enviará novas oportunidades até que sigamos o que já nos foi revelado. Agir com paixão cria uma forte conexão ou uma consciência intensa da nossa relação com a mente superior, permitindo-nos receber e seguir sua orientação,
que nos leva pelo caminho verdadeiro para nós. O segundo passo é tomar essa ação da melhor forma possível, indo tão longe quanto pudermos, até que não seja mais possível agir. É explorar cada caminho, cada chance de fazer o que nos excita, até que não haja mais como prosseguir. Isso indica que, nesse momento, algo diferente precisa ser feito, mesmo que pareça desconectado do que fazíamos antes. Mas se essa for a sua maior paixão naquele momento, é o fio da paixão que você segue que lhe diz que está conectado. Porque quem sabe, você pode estar fazendo algo como um filme e de repente surge algo que parece ser um obstáculo e você simplesmente não consegue mais ir do ponto A ao ponto Z. Então você olha ao redor e pensa, bem, o que eu posso fazer? De todas as coisas que eu posso escolher fazer hoje, o que eu posso fazer que seja mais empolgante do que qualquer outra opção, mesmo que seja só um pouquinho mais empolgante? Bem, eu sinto vontade de dar uma caminhada na praia. Bem, como isso se relaciona comigo fazendo meu filme? Não sei, mas vou seguir isso. E enquanto você caminha pela praia, a sincronicidade entra em cena e você ouve uma conversa entre duas pessoas. Essa é a resposta que você estava procurando para avançar na produção do seu filme. É assim que funciona. Tudo está interligado. Quando você segue sua paixão, a sincronicidade se torna clara. A terceira etapa é agir conforme isso. Essa é a parte desafiadora para muitos. Deve-se agir segundo a paixão, sem nenhuma insistência ou expectativa sobre o resultado desejado. A verdade é que desconhecemos como o melhor resultado deve ser. Podemos apenas conjecturar, mas nós realmente não sabemos. Então, ao abandonar a expectativa e a insistência sobre como o resultado deve ser, permitimos que a mente superior e a sincronicidade nos tragam o resultado que realmente funcionará melhor para o nosso verdadeiro propósito aqui. E a próxima coisa é, não importa o que aconteça, mesmo que seja algo que tecnicamente não preferimos, que não é vibracionalmente compatível conosco, que não nos parece certo, devemos manter um estado de espírito positivo, pois cada acontecimento tem um motivo, e com positividade podemos aproveitar até o que não preferimos em nossas vidas. Por exemplo, algo indesejado pode surgir apenas para nos ensinar, pelo contraste, a diferença entre o que não queremos e o que queremos. Essa é uma forma construtiva de lidar com o que não preferimos. É um modo positivo de usar as situações não ideais. Tudo ocorre por uma razão. Como posso, pelo contraste, descobrir com clareza como posso ir mais na direção do que prefiro, vendo com mais clareza o que não prefiro. Isso esclarece sua mente, esclarece seu entendimento do caminho que está seguindo ao ver as coisas. Às vezes, pelo contraste, a quinta coisa, a última, é que você tem que trabalhar em suas crenças e tem que se livrar de todas aquelas baseadas no medo, todas as negativas que estão te impedindo de ser você mesmo. Tenho medo de falhar. Não serei bom o suficiente. As pessoas vão achar que sou louco. É essencial eliminar esses pensamentos para que a fórmula funcione eficientemente em você. Ao se livrar desses medos e aplicar os passos corretamente, a sincronicidade em sua vida aumentará, de forma surpreendente, a níveis mágicos e inacreditáveis. Sua existência se tornará uma sequência de eventos sincrônicos estáticos, tão impressionantes que, ao contar para outros, eles podem duvidar, pois parece incrivelmente fantástico e bom demais para ser real. Posso te dar um exemplo perfeito. Ao produzirmos o documentário Primeiro Contato, buscávamos um narrador, certo? Acabamos ficando com outra pessoa. Mas o primeiro narrador que eu queria era um ator específico, muito conhecido, não vou mencionar o nome dele. Então, nós questionamos como contatar esse ator. Decidimos, mandaremos uma carta ao seu agente. Só precisamos achar o agente e enviar a carta. No dia seguinte, um amigo nosso queria almoçar e recomendou um restaurante onde eu nunca vou. Mas nós dissemos, tudo bem, vamos lá. Entrei pela porta e quem estava saindo? Esse ator. E foi assim, acabamos de mandar uma carta ao agente dele dizendo que queríamos tê-lo conosco.
Ele respondeu: Ok, vou ver. Mas numa cidade de milhões, num restaurante que só conheci por um amigo, lá estava o ator, exatamente quem queríamos, à minha frente. Tive a chance de conversar sobre a proposta com ele. São essas coincidências que surgem consistentemente quando você segue essa fórmula na vida. Parece que as peças todas se encaixam. Tudo mostra que é interligado, que não estamos realmente isolados. Então é uma experiência muito incrível. Não, e vou te contar, meu exemplo disso também é tenho alguns, mas com este programa especificamente, lancei-o na Páscoa do ano passado, comecei devagar, recebi alguns convidados, mas estava reticente, não totalmente comprometido, sentia muito medo. Isso porque, assim como você, estou na indústria cinematográfica e sou uma figura pública. Esse outro podcast muito público me dá medo. Não quero perder o que construí nos últimos 7 anos. É o meu sustento, todas essas coisas, e esses pensamentos passam pela sua cabeça. Então, finalmente, não sei, 4 ou 5 semanas atrás, simplesmente continuava ouvindo essa batida insistente. Você precisa elevar sua alma a um novo patamar, deve seguir esse caminho. E eu disse: tá bom, sabe, vou criar meu repertório, vou entrar no jogo e então estou totalmente comprometido. Literalmente acabei de dizer isso em voz alta e no momento que o fiz. Eu entrei em contato com, sei lá, 1020 convidados de elite dos sonhos com quem eu amaria conversar. 90% disseram sim. Ah, sim, E eu sabia que dirias sim, pois somos amigos, mas tu também eras um dos convidados, mas esses, essas portas começaram a se abrir e de repente as coisas começaram a acontecer em todo lugar. Foi muito estranho. Aconteceu no meu podcast de cinema. De repente, Oliver Stone apareceu, né? E eu pude conversar com Oliver Stone. E então, no ano passado, toda semana tinha algum novo convidado incrível do mundo do cinema. Tenho certeza que você via, tipo, percebia o que acontecia. Eu estava, tipo, nossa, bombando. Tipo, se o que que está acontecendo, eu diria. E alguns deles estavam, tipo, eu te escuto há anos. Eu fiquei, tipo, o que está acontecendo? veja, é isso que tem a ver com o princípio e tem a ver com os níveis vibracionais e o que é possível em diferentes níveis. E baixar resume que não se pode experimentar o que não está em sintonia vibracional. Primeiro, é necessário alcançar o nível compatível para vivenciar o correspondente. Ao dizer estou totalmente envolvido, você ajustou sua frequência para poder experimentar o possível naquele nível. Contudo, sem permitir que sua vibração chegue a essa frequência, você nem sequer pode estar ciente das oportunidades e possibilidades existentes. Mas isso é deixar o medo de lado. Isso é uma das principais ações para mudar sua frequência, certo? Era o medo que me paralisava. Sabia que tinha um ímpeto, estava, por assim dizer, experimentando. Comecei o programa, criei um site, fiz pequenas coisas aqui e ali, mas não progredia. Contudo, Esse é, de fato, o grande desafio: deixar o medo de lado. E é por isso que representa o quinto ponto da sua fórmula. Você tem que se desfazer de sistemas de crenças fundamentados no medo para realmente vivenciar algo novo. e o medo, quer dizer, já tive pessoas aqui no programa antes. Sempre falamos sobre o medo. É aquilo que nos paralisa durante toda a vida. Isso pode ocorrer desde a infância, por inúmeros motivos ligados ao medo. E à medida que envelhecemos, talvez seja só eu, mas parece que começamos a abandonar certas inseguranças. Quando tínhamos 20 anos, o temor do julgamento alheio era mais intenso. Com 80 anos, você sai andando de cueca e camiseta. Camiseta pensa quem se importa. Acho que, como Betty White disse, aos 20 você se veste para tenho me dedicado a Betty White, que faleceu recentemente. Assisti a tudo dela e ela disse algo assim: aos 20 anos, você se veste para ficar bonito, aos 40 para o sucesso e aos 80 para ir ao banheiro. E é verdade. Conforme envelhece, você pensa: importo-me, não ligo para o que pensam, como me visto, vamos. Você se importa menos com coisas que
na época do colégio te paralisavam, certo? Menos preocupação com besteiras. Exatamente. Coisas que paralisavam no ensino médio e aos 20. Aos 40, pensa-se, tenho questões mais importantes. Aos 80, disse, por favor. Mas é exatamente isso, é isso mesmo. Nós nos impomos esses desafios e essas limitações para aprender a superá-los, e esse é o processo pelo qual todos nós passamos. E é por isso que é tão importante prestar atenção no que te ensinaram a acreditar como verdade, especialmente no que você acredita ser verdade sobre si mesmo, porque a maior parte disso é besteira e vem dos medos dos outros. Você cresce e você acaba absorvendo magicamente os medos e limitações dos seus pais, da sociedade, da escola e dos amigos. Para sobreviver, é preciso se encaixar, mas se encaixar pode significar engolir o que não é bom para você. Eventualmente, você percebe isso, começa a regurgitar e diz: não, isso não está certo. Preciso consumir algo diferente, engolir uma nova ideia. Preciso me contar uma história diferente. Porque as histórias que venho me contando não são sobre mim, são sobre outras pessoas e seus medos. E é só sobre eu seguir adiante com isso porque eu não queria me sentir isolado e excluído. Eu queria me encaixar. Mas, como você disse, quando envelhecemos não é tanto sobre se encaixar, é mais sobre ser quem realmente somos. E essa é a chave para tudo, ser o seu verdadeiro eu, porque não existe ninguém como você. Não há paradoxo nisso, porque ser verdadeiramente você mesmo é como você realmente se encaixa. Não se trata de se tornar homogêneo, não é sobre ser como todo mundo, é sobre ser plenamente aquele indivíduo único que traz talentos, habilidades e percepções únicas para a vida, de modo que todos, se realmente fossem eles mesmos, e eles se harmonizariam, valorizando as diferenças entre nós, apreciando-as. É como a analogia de Bashar sobre o quebra-cabeça. Cada peça tem um formato único. A imagem completa só emerge ao posicionar cada peça corretamente. Se fossem todas iguais, o quebra-cabeça não se formaria, nem a grande imagem que sustenta as peças. Portanto, é sobre ser sua peça única no quebra-cabeça, honrando e valorizando isso, e demonstrando isso com ações e seguindo sua paixão. Sim, imagina um quebra-cabeça só com peças quadradas. Nada empolgante. Sim, exatamente. Não teria o que resolver. Acabaria em 2 segundos. Tipo, qual o sentido? Mas entender onde você se encaixa no quadro geral é o que o processo realmente significa. E você acha que um sensor ou um barômetro de estar no caminho certo é a felicidade? Porque para mim, quando me sinto feliz, acordo animado todas as manhãs para trabalhar. Você já sentiu isso? Quando acorda e pensa, ai meu Deus, segunda-feira, eu desperto e penso, segunda-feira. Finais de semana são como não posso fazer o que amo, adoro estar com minha família, não me entenda mal, mas não estou na plenitude, digamos. Como Joseph Campbell diz, não estou completo. Sim, mas pode aprender a estar pleno nos fins de semana. Um tipo de felicidade que é diferente. É exatamente isso. É uma expressão diferente de. Sim, porque essa é uma das ferramentas que se revela quando você segue aquela fórmula de 5 pontos. Ela se torna o motor impulsionador da sua vida. Você mal pode esperar para fazer algo que é a sua paixão. Ela se torna o princípio organizador da sincronicidade. Ela organiza as coisas para você, na ordem certa, no momento certo, magicamente. O que você não teve tempo de fazer no final daquele dia, não precisava ser feito naquele dia. Agora, você tem que estar sempre atento. Ao explorar novas áreas, é crucial discernir se a sua negatividade que abafa o entusiasmo ou se o interesse está esmorecendo, indicando a busca por outra expressão. Importa ser honesto na autoanálise para entender se está sufocando seu entusiasmo ou se ele diminui naturalmente. Isso ajuda a identificar o próximo passo no seu caminho. Uma autoavaliação sincera é essencial, pois as pessoas, sendo honestas consigo mesmas, geralmente distinguem entre entusiasmo genuíno e ansiedade. Se forem verdadeiras, reconhecerão se crenças baseadas no medo as impedem de avançar em algo que poderia ser sua paixão, ou se é a sincronicidade sinalizando: não, isso não é para você agora. Mesmo entusiasmado, pode não ser o momento certo, evitando ações precipitadas. É essencial entender a diferença entre os sinais
pois há sincronicidades de luz verde e vermelha. Elas definem onde agir ou não, servindo como paredes guias para manter você no caminho certo. E olha, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, era desculpa atrás de desculpa, medo atrás de medo. E era o medo de mergulhar no livro e reviver o pior período da minha vida. E o receio de mostrar meu trabalho e descobrir o que pensariam sobre mim, sobre minha escrita, se seria ruim. Provavelmente levou uns 8 ou 9 meses, escrevendo aos poucos, dividindo em partes, até enfim, expressei. E então fez sucesso ao ser lançado. Pensei, posso ser escritor. Escrevi meu segundo livro, que fluiu facilmente, pois a porta já estava aberta. Aberta, aquele bloqueio foi removido. E esse é outro princípio do qual Bashar fala, um que eu acho incrivelmente libertador. E é, ele diz, não há moedas de um lado só. Se tem cara, deve ter coroa, senão não é moeda. Isso significa que se você tem um dom, deve ser sua paixão oferecê-lo. Por definição, um dom requer alguém para recebê-lo. Sem isso, sua empolgação seria outra. Não há cara sem coroa. Assim, se tem um dom a dar, alguém espera para recebê-lo. Não prive essa pessoa do seu dom. Avance e compartilhe-o. Você terá uma plateia, mesmo que seja apenas uma pessoa. Mas é a plateia mais importante que você terá, porque são eles que precisam do que você tem a oferecer. Você medita? Estou curioso. Medito nas canalizações. Então, ao canalizar, isso é sua meditação. Como estado meditativo. Exato. Mas, em geral, estados meditativos são um meio de canalizar, certo? Quando ondas cerebrais alcançam tal nível, desculpe, aquele nível. Sim, está mais elevado que o seu estado normal. Certo, porque vivenciei. Pratico meditação assiduamente há anos e ao meditar, às vezes por 2, 3 horas. Consigo, às vezes, eu entro tipo, estou com um problema, deixa eu meditar sobre isso. E então eu faço a pergunta e então a resposta aparece, certo. Preciso dizer a eles que eu preciso de um nome para esse novo show. Como vou chamá-lo? Estou totalmente confuso. Como posso chamar isso? E quero meditar. E na minha meditação eu fiz a pergunta e a alma de um nível superior apareceu. Eu pensei, beleza, é isso aí, ótimo. O podcast desconcertante de Alex. Não foi só um pouco, mas já aconteceu comigo várias vezes. Momentos da minha vida é o que digo. Todas as informações estão aqui, agora, mas é preciso estar na frequência certa para percebê-las, pois não se percebe o que não está na mesma sintonia. É pura física, é pura física. Você precisa, Matt, até o Einstein disse isso. Você não pode resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. Você tem que ir ao nível da solução, porque a solução está lá. Você não pode ficar no nível onde criou o problema, pois a resposta não está lá. Esse nível gera o problema. Você precisa subir para onde a solução existe, elevar sua frequência e ampliar sua visão. Então, para realizar um experimento prático aqui e agora, se você está seja você um roteirista, alguém que deseja escrever um livro, um artista, pintor ou interessado em abrir um negócio, enfrenta um desafio comum. Muitos ficam parados, imaginando como entrar em ação, como realizar suas ideias. Mas o que se sugere é recuar, observar a situação de uma perspectiva mais ampla, pois é nesse nível elevado que se encontram as respostas para essas questões cruciais. Sim, e o primeiro passo para chegar lá é parar de definir o que você está vivenciando como um problema. Defina como desafio. Então, explique isso um pouco. Bem, cada palavra possui um significado e frequência específicos na sociedade. Quando nos deparamos com algo incerto, sem saber como proceder, muitos tendem a ver isso negativamente, como um obstáculo ou problema. Mas essa não é a energia certa. Isso é um desafio que me permite explorar, descobrir algo novo, ver quem eu realmente sou. É um desafio, é divertido e isso é ótimo. Deixe-me explorar algo que eu não sei fazer, deixe-me descobrir. Se você chama isso de problema ou obstáculo e pensa dessa forma, você não vai chegar a lugar nenhum porque está permanecendo no nível da vibração de ser um problema ou obstáculo.
Então, o primeiro passo para elevar sua vibração é mudar suas definições e sua relação com a coisa que você está vivenciando. Tudo pode ter uma dupla função. Nada tem um significado inerente. Fomos ensinados que certas coisas têm significados específicos. Inconscientemente, adotamos essas definições até acreditar que elas são imutáveis, mas não são. Você tem a escolha. Não estou dizendo que não se deve diferenciar o negativo do positivo. Não é sobre rotular o negativo como positivo, mas sim sobre o que você pode fazer. Por isso, é crucial, como quarto passo da fórmula, manter-se positivo independentemente das circunstâncias. Pois não se pode simplesmente concluir que, se algo aconteceu, necessariamente algo deu errado. Isso só fará você sentir como se algo estivesse errado. Contudo, ao dizer, ok, isso não é o que prefiro, você faz uma afirmação neutra e objetiva. Reconhece que não é vibracionalmente compatível com seu verdadeiro eu. No entanto, está presente por um motivo útil. Pergunte-se: como posso atribuir um significado positivo a isso, de forma que me ajude a avançar? Portanto, é sobre alterar suas definições e reações. Em vez de dizer isso é um problema, isso é um obstáculo, porque dessa forma, como você está definindo, é como se fosse algo intransponível, vai ser uma luta, vai ser um sofrimento. Você assumiria isso? Por que não dizer isso vai ser uma exploração e vai ser empolgante e eu vou aprender algo que nunca aprendi antes? Então, para quem está ouvindo e preso na mentalidade de só sobreviver, algo que você provavelmente já viveu, eu certamente já estive num ponto da vida tentando só descobrir como pagar as contas. Como sobreviver em um emprego que você odeia tudo isso? Como sugere que pessoas se libertem disso? Obviamente, precisamos nos sustentar. Você deve honrar seu sistema de crenças se realmente acredita que fazer o que faz, mesmo sem gostar, é essencial para sobreviver, prosperar e manter-se. Bashar diz: honre suas crenças. Não adianta pular de um penhasco sem acreditar que tem um paraquedas. Você só vai se espatifar. Mas deve haver um jeito de você encontrar tempo para seguir sua paixão, certo? E praticar isso com frequência suficiente, até que você deixe sua paixão provar que pode sustentá-lo. Isso faz parte das ferramentas que emergem ao seguir a fórmula. Já mencionei que ela se torna um motor impulsionador. Falei sobre vivenciar a sincronicidade como princípio organizador. Há outras coisas que se ativam automaticamente ao seguir a fórmula. Ela se torna o caminho de menor resistência. Ela se torna o caminho que te conecta a todas as outras expressões da sua paixão. Ela se torna o caminho que te apoia da maneira que você precisa para continuar agindo conforme sua paixão. Ela se torna o caminho da relevância. Ela traz tudo o que é relevante para você, para a sua vida, através da sincronicidade. E ela se torna o espelho reflexivo que mostra a você o que você considera verdadeiro, positivo ou negativo, pode ser deixado para trás, aumentando o seu ímpeto positivo rumo à completude. Não exclua o que é importante para você. Assim, retomemos aquela ferramenta essencial, o caminho do apoio. Há várias formas de entender o apoio na vida e múltiplas definições de abundância além do dinheiro. Entenda-nas a necessidade de pagar contas e aluguel. Bashar, porém, afirma que a abundância se manifesta de várias formas. Dinheiro é um símbolo de troca na nossa realidade e é válido, mas ganhar um presente também é abundância. Possuir algo para trocar é abundância. Sincronicidade é outra forma de abundância. A imaginação é uma forma de abundância porque pode te dar a compreensão de um caminho que você não achava possível e que talvez não precise do que você pensava ser necessário para alcançá-lo. A comunicação é uma forma de abundância porque você pode transmitir algo a alguém, digamos, ao seu locador, que espera que você pague o aluguel. Mas ao comunicar sua situação a ele ou ela, você os envolve e os integra à sua experiência, de modo que eles possam começar a colaborar com você e dizer: sabe de uma coisa? Eu posso entender porque você me ligou e me contou o que estava acontecendo, não me deixou na mão e não deixou de se comunicar comigo. Porque você me envolveu e me incluiu, estou disposto a te dar mais tempo para pagar o aluguel ou a reduzir o aluguel para você.
ou algo que poderia acontecer e que você nunca pensaria ser possível, até que você utilize essa forma de abundância. Então, Bashar está dizendo: não se concentre apenas em uma forma de abundância. Permita que todas as formas estejam presentes. Porque, às vezes, para fazer algo que represente sua vida de maneira fácil e sua paixão, você pode precisar de um pouco disso, um pouco daquilo e um pouco daquela outra coisa. Então, deixe que todas as formas necessárias entrem. Não fixe as portas para elas. Não pense que existe apenas um caminho para alcançar o que você precisa. E deixe que isso te mostre o que a combinação das diferentes formas de abundância formará o 100% de abundância que você precisa para seguir em frente. Pode ser um pouco de dinheiro, pode ser um pouco de troca, pode ser um pouco de comunicação, quem sabe. Eu conto história sobre isso que Bashar falou e envolveu um dos meus amigos. E é um exemplo perfeito do que estou falando. E serei o mais breve possível. Isso envolveu uma amiga minha que é fotógrafa, uma fotógrafa brilhante, muito apaixonada por tirar fotos. E ela tinha esse sonho. Ela queria viajar pelo mundo para todos os lugares que as pessoas chamam de sagrados. Stonehenge, as pirâmides, Machu Picchu, tudo isso, e tirar fotos lindas de todos esses lugares sagrados. Agora, ela não tinha um tostão para viajar pelo mundo para fazer isso, mas porque ela entendeu esse princípio do qual estou falando. Ela não disse: "Ah, bem, vou desistir." Ela teve o que a maioria das pessoas consideraria uma ideia louca, insana. Ela disse: "Vou até a companhia aérea e vou pedir para me levarem ao redor do mundo de graça, para eu poder tirar essas fotos." Agora, a maioria das pessoas diria que isso é loucura, mas ela também conhecia o princípio da troca, que faz parte disso. Então ela foi até a companhia aérea e disse: "Vou te fazer uma proposta. Você me leva ao redor do mundo de graça para todos esses lugares e eu deixo você usar minhas fotos nos seus folhetos para atrair mais turistas para sua companhia aérea." Eles disseram sim. Eles a pagaram para fazer isso. Colocaram-na nos melhores hotéis. Deram-lhe a melhor comida. Ela viveu como uma rainha, não gastou um centavo, ganhou dinheiro e viveu o seu sonho, porque ela não estava disposta a desistir da ideia de que não ter dinheiro era o único meio de realizar seu sonho. Ela estava disposta a se expandir, a explorar, a sonhar e a se arriscar. Por mais louco que pareça, funcionou. A vida flui quando se permite a chegada de toda abundância. É uma história incrível. É uma história incrível. Quer dizer, até certo ponto. Você se lembra quando eu abri uma loja de azeite? Lembro, sim. E certamente pensou: ah, mas o que diabos Alex pensa? Ou todo mundo? Todo mundo pensou o mesmo, pois nunca mencionei azeite de oliva antes, e esses 3 anos foram extremamente difíceis. Aprendi muito. Foi uma experiência marcante, talvez os anos mais árduos fisicamente que enfrentei. Acostumado com a pós-produção e calos nos dedos, me vi perguntando ao médico o que havia com minhas mãos. Você está com mãos de trabalhador. Fiquei tipo, meu Deus, por quê? O que que está acontecendo? Após sair daquilo na área financeira, enfrentamos tempos difíceis. Consegui voltar à pós-produção, editar e fazer esse tipo de coisa, mas brevemente, literalmente no mês antes de fechar a loja, iniciei o podcast. E aos poucos, muito devagar, né, após uns 2 anos, virei para minha esposa e disse: acho que sim, posso me aposentar. Azeite, hum, não do azeite da pós-produção. Eu posso me aposentar disso e não precisar mais fazer isso. Estou curioso, né? O que você acha que aprendeu que te serviu durante esses 3 anos? Ah, o que é um dia duro de trabalho? Eu não sabia o que era um dia duro de trabalho. Isso sim, eu realmente não sabia. Quer dizer, sim, a gente trabalha duro na indústria do cinema e eu já trabalhei em sets e fui diretor, mas é diferente. É um outro nível de acordar às 03:60 da manhã, carregar centenas de quilos de garrafas de azeite, colocar no carro, dirigir até Calabasas, montar a barraca às 4:30 com frio congelante ou calor intenso, ao ponto de rolhas saltarem das garrafas de azeite. Ficar ali por cerca de 4 ou 5 horas, talvez fazer 500 zines, se der sorte. Depois de pagar as taxas do mercado, acaba ficando no negativo. E depois voltar para casa, exausto, esgotado, acabado,
e depois ter que fazer tudo de novo no dia seguinte em outro mercado. Isso foi uma grande lição. Qual foi a próxima coisa aprendida? O próximo que aprendi, deixa-me ver. Isso foi o mais importante para mim. Eu precisava ser humilhado. Precisava ser humilhado. Meu ego. Ganhar dinheiro sempre foi fácil na indústria do cinema. Sou como Liam Neeson em Busca Implacável, com um conjunto único de habilidades que uso todo dia e sou disputado. E o trabalho sempre veio até mim porque era algo que me vinha muito naturalmente. Mas acho que eu precisava ser um pouco humilhado, tá bom. E eu acho que esse processo de humilhação me trouxe até onde estou agora. Acho que sem esses 3 anos eu não seria, obviamente, quem sou hoje. Mas agora eu valorizo a capacidade de fazer um show como este e ganhar a vida, fazer shows como eu faço, escrever livros, dar cursos e coisas do tipo, e ganhar a vida fazendo isso, em vez de literalmente me matar de trabalhar fisicamente. Sim, isso te moldou e fez de ti quem és, como disseste, para seguir esse caminho. Imagino que também te deu uma experiência valiosa para compartilhar com outros ao vê-los enfrentar situações parecidas, pois descobriste que, apesar de teres aprendido muito, não é o teu caminho de paixão. Ah, não foi mesmo, né? Curiosamente, o universo me prendeu lá por 3 anos, o tempo do meu contrato de aluguel que eu não quis quebrar. Então eu fiquei preso, não podia só dizer estou fora, eu não pude. Estive literalmente preso por 3 anos. Certo, mas por opção. Estava preso por opção, pois romper o contrato de aluguel acarretaria consequências financeiras graves. Sim, mas foi assim que organizou tudo. Ah, não, não há dúvida alguma. 3 anos para aprender o que aprendeu. E sabe o que que é engraçado? Só pedimos 5 e o locador falou: acho que 3 vai ser suficiente para vocês. O locador era seu amigo. A única vez que foram amigos, aliás, foi uma experiência horrível. Sim, isso levanta um ponto interessante, pois pessoas se envolvem em negócios com colegas de trabalho e similares, e novamente tendem a se sentir vitimizadas. Mas é preciso entender que, ao se envolver, às vezes as reações dos colegas, intencionais ou não, podem indicar o caminho certo para você. Seu cansaço de certos comportamentos pode ser o impulso para ir embora. Talvez eles tenham sido desagradáveis para te levar a esse ponto, conscientemente ou não. Isso não justifica as atitudes deles, mas é uma chance de perceber que você não quer estar ali. Superando o medo de mudar, você pode deixar o ambiente e encontrar algo que realmente combine com sua essência. Isso é parte do aprendizado de ver a vida de forma mais positiva, conforme mencionei anteriormente. Quando eu era mais jovem, provavelmente era um dos editores mais bem pagos da Flórida. Trabalhava em uma rede de canais com um salário alto, sem preocupações semanais de pagamento. Não precisava buscar mais, nem fazer freelas, e virei dependente daquele cheque. Mas odiava o trabalho, detestava-o profundamente. Não era minha praia, mas não consigo sair. O salário é ótimo. Fico pensando, o que acontecerá? Aí chega um novo chefe e percebe: ei, você ganha 200 mil reais a mais que os outros editores. Precisamos nos livrar desse cara. Eles acharam um jeito de me forçar a sair. Em 1 ou 2 meses me expulsaram horrivelmente. Em 2 meses, inaugurei minha produtora de pós-produção na Flórida e decolamos. Sem esse empurrão, não teria conseguido. Quanto mais se vive, mais se percebe que não é só coincidência. Não é só as coisas se alinham perfeitamente na vida. Estamos acostumados. Sempre é assim. E percebi isso agora. Quando você pensa que algo horrível aconteceu, você só percebe anos depois que aquilo pode ter sido o melhor que lhe aconteceu. Você é velho o bastante para lembrar do projeto Luz Verde daquela época. Estava no top 25 da segunda temporada do projeto Greenlight. Quase consegui. Eu quase cheguei ao top 10. E não cheguei. E achei que estava devastado. Tipo, meu Deus,
minha vida acabou, essa era a minha chance. Anos depois dessa temporada, né, eu penso, né, graças a Deus que eu não entrei naquele programa, né, porque teria sido em vão, já que nenhum daqueles diretores fez algo relevante depois disso, e por aí vai. E uma ironia disso tudo é que um dos astros e produtor daquele programa que ganhou o Oscar estava no meu programa e eu dei uma zoada nele por não ter me deixado entrar. Primeiras perguntas. Eu tipo, ei, Chris, e aí, cara, segunda temporada, por que eu não entrei? Então tivemos uma conversa maravilhosa. Então diga àquele garoto que não entrou no programa que daqui a uns 1015 anos você vai estar conversando com esse cara e, quem sabe, construindo uma relação com ele. Certo, isso é loucura. Exatamente. Veja, o ponto é que ao começar a aprender o que discutimos aqui e aplicar esses conceitos, você percebe essas coisas mais cedo. Não é estritamente necessário chegar ao ponto em que precisam se esforçar para te tirar, ou você perceber, é um sinal. Preciso acreditar que ao mudar algo, serei apoiado. É fundamental entender que é assim que funciona, para não ficar infeliz por meses ou anos enquanto outros sugerem outra direção, da forma mais desagradável possível. Reconhecendo os sinais cedo, pode-se mudar a vida rapidamente para um rumo positivo. Amém, Senhor. Amém. É verdade que agora, ao encarar situações e quando algo ocorre, eu pauso e penso: o que isso quer dizer? O que está ocorrendo? Para onde vai me levar? Desde que adotei essa reflexão, minha vida fluiu mais serenamente. Não que os problemas sumiram, mas enfrento-os com mais calma. Sempre há algo que não está lá. Desafios. Exato. Sempre não aquele desafio. Sempre existem desafios. Desafios sempre existem na vida. E isso faz parte do nosso caminho, mas não é tão doloroso. Uma coisa que eu sempre percebo é que, se você não aprender a lição que o universo está tentando te ensinar, no início será sutil. Ah, sim, bem sutil. Aos poucos eles têm certeza, pensam, sabe o que ele precisa? 3 anos numa loja de azeite e em feiras, né, como uma fera. É isso. E pode ficar ainda melhor. Nós diremos. Óbvio do que isso, pois eu tenho certeza, o que normalmente chamamos de acidentes, eu acho, não são acidentes, claro. Eu acho que se alguém não presta atenção nas mensagens sutis e nas mensagens sutis intermediárias e nas mensagens mais fortes, às vezes vai se dar um belo susto, bem forte, e perceber, preciso prestar atenção ao que está acontecendo na minha vida. E é sobre não ter que chegar a esse ponto, para, de fato, prestar atenção e aprender a ver os sinais antes que um acidente vire sua vida de cabeça para baixo. É essencial focar no que realmente importa na vida. Sinto curiosidade a respeito do que significa consciência, pois é um termo frequentemente utilizado. Como você definiria isso? E o Bashar, ele tem alguma explicação sobre a verdadeira essência da consciência? Sim, pode parecer uma definição simplista, mas para ele, consciência é só autoconsciência. Em outras palavras, um reflexo. Deixe-me recuar. Imagine que exista um grupo homogêneo, coisa existente. Não há definição nem diferenciação alguma nela. Está consciente, ele diz. Não tem autoconsciência, até. Uma parte de si fica tão diferente que nota a diferença entre o outro e si mesmo. Da perspectiva de Bashar, a consciência é o produto de uma reflexão dentro da existência, que percebe algo aparentemente distinto de si. Assim, torna-se autoconsciente, pois precisa de algo além de si para reconhecer sua existência como diferenciado. Se não há diferenciação, não há consciência de si. E isso pode ser a família, podem ser os amigos, podem ser experiências, podem ser outras coisas fora de você, que são diferentes de você. Para encontrar esse autoconhecimento, é sobre. Utilize tudo na realidade como um reflexo para se informar sobre quem você é e para fazer o mesmo pelos outros.
ajudando-os a se tornarem mais conscientes de suas verdadeiras identidades através desse reflexo. Não é sempre um espelho exato, mas cada pessoa na sua vida tem um propósito. Talvez você precise ajudá-los, ou eles a você. Ambos podem precisar se auxiliar mutuamente em algo. Pode ser que você tenha menos a aprender ou mais, assim como eles. Eles podem ter menos a aprender. Você está lá por um motivo, refletir um ao outro o que devemos ser, nossa essência. E pode ser a pessoa que te corta o caminho no trânsito ou fura a sua fila. Tudo é uma orquestração. Por mais incrível que pareça, não há acidentes. Mesmo preso num engarrafamento, a pessoa ao seu lado está ali por um motivo. Talvez nunca pense nisso ou descubra o propósito, mas sua presença ali permite que outros aprendam lições necessárias, simplesmente por estar lá com você. Você pode nunca precisar saber essa lição. Posso conversar contigo por mais 5 horas, Daryl, e certamente te receberemos de novo quando puder. Feliz por estar. É uma conversa incrível. Farei algumas perguntas que faço a todos os convidados. Qual é sua missão nesta vida? Bem, ser eu mesmo da melhor forma possível, servir aos outros, ajudá-los a aprender a serem eles mesmos da melhor forma possível e me divertir fazendo isso. Podem, por favor, expressar ao público o poder do serviço, o poder de ajudar outrem. É um grande motivo de nossa existência. Sim, retomarei a analogia das peças de quebra-cabeça. Ao servir os outros, você os ajuda a achar seu lugar no grande esquema, que saiba, também serve a você. Ao servir apenas a si mesmo, você é uma peça solitária de quebra-cabeça sem lugar. Não sente conexão alguma, falhando em se integrar ao grande quadro que poderia sustentar a todos, inclusive você. É preciso se enxergar de forma inclusiva. Isso ocorre paradoxalmente ao servir os outros, pois todos somos partes do mesmo quadro. E para desfrutar do que ele oferece, deve-se ajudar os outros a compor esse quadro também. E por que acha que todos estamos aqui? Existem vários motivos individuais para cada um de nós, mas no fundo é basicamente o que mencionei antes. No nível mais amplo, somos reflexos do que chamo de tudo que existe. Alguns podem preferir dizer Deus, deusa ou outro termo. Eu apenas digo tudo o que é, tudo faz parte da existência. E tudo somos nós. Somos reflexos de tudo isso. Mas precisamos nos experimentar de todas as maneiras possíveis, para que tudo o que é se conheça em todas as maneiras possíveis que pode. Então, ele também recebe um reflexo através de nós, como nós, refletindo para ele tudo o que ele pode ser. E, Daryl, onde as pessoas podem saber mais sobre você e Bashard? E o seu trabalho? Eles podem acessar bashar.org para mais informações. Podem igualmente visitar ziafilmes.com, que é a minha produtora, ou darilanka.com. Isso lhes dará uma ideia completa do que estamos realizando. Daryl, tem sido um prazer, meu amigo, reconectar com você novamente, neste nível, não apenas como uma relação de pós-produção que tivemos, mas conectar com você assim. Eu te valorizo, meu amigo. Obrigado novamente por tudo o que você faz. Muito obrigado por isso. Valorizo demais sua ajuda para divulgar informações. Isso faz toda a diferença. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.